paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita aí, trazendo o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Nós temos hoje para o nosso estudo aí uma lição muito importante, a lição de número 11, de 14 de junho de 2020. E a lição ela tem como título Atributos da Unidade da Fé. E aí em destaque temos aí os atributos da humildade, da mansidão e da longanimidade. Então são três atributos muito importantes que refletem a unidade da fé cristã. O nosso texto áureo para a nossa meditação está no livro de Efésios, capítulo 4, verso 1, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Temos aqui esse texto que ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, aqui esse texto de Paulo aos Efésios, então não estarei comentando agora porque ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso aqui é muito interessante porque é que nos apresenta que não é possível existir a verdadeira unidade na igreja sem a prática dessas virtudes. A virtude da humildade, da mansidão e da longanimidade. Ou seja, não é possível existir uma verdadeira união, uma verdadeira comunhão na igreja se cada crente individualmente não desenvolver essas virtudes na sua vida, que de fato são, podemos dizer assim, são manifestações do fruto do Espírito, que é exatamente a humildade, a mansidão e a longanimidade. Por quê? Porque como conviver com o diferente, como viver harmoniosamente, se não tivermos uma atitude humilde. Então, a humildade ela é fundamental para a unidade. Por exemplo, como viver em unidade se não formos mansos, se não houver a mansidão, no caso, no coração das pessoas, no meio do povo de Deus? Como viver uma unidade se não houver a longanimidade? Sem esse longo ânimo em relação às pessoas que nos cercam, que muitas das vezes nós temos que ser pacientes, sermos longânimos para com elas. Então aqui a lição, o comentarista ele foi muito bem, foi feliz ao colocar aqui como atributos, como mecanismo da verdadeira unidade da fé cristã, esses três atributos aqui, que é exatamente o que nós iremos trabalhar nessa lição. Indo para o comentário da lição e mais especificamente a leitura bíblica em classe, você pode aí acompanhar na tua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, verso de número 1 até o verso 4, nos apresenta o seguinte. Aí Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu acho muito importante essa expressão aqui do apóstolo Paulo, primeiro momento, porque ele se dirige aqui aos irmãos, aos Éfesos, ele se dirige com um rogo. A ideia aqui de Paulo estar rogando não é um mero pedido. Aqui há uma certa urgência, há uma certa, um certo clamor, podemos dizer aqui, por parte do apóstolo Paulo, que ele está rogando, ele está implorando, ele está insistindo, ele está chamando os irmãos à consciência quanto a algo que ele julga ser necessário. E ele usa exatamente essa expressão: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Eu acho muito importante porque Paulo, ele se apresenta como um preso do Senhor. Ele está pedindo aos irmãos, ele vai pedir algo para a igreja, mas ele pede isso com rogo, mas ao mesmo tempo ele se apresenta como um prisioneiro. E é importante nós observarmos que Paulo na Bíblia, ele aparece tanto como um prisioneiro físico, no sentido de ter experimentado a prisão de fato,
e muitas das suas cartas, inclusive, foram escritas da prisão, são as cartas da prisão. Mas Paulo também, ele foi vencido por Cristo naquela experiência que ele teve no caminho de Damasco, e ele se torna um prisioneiro de Cristo quanto a fazer a vontade de Deus, quanto a ser vencido na sua arrogância, na sua prepotência, e se tornar um servo de Cristo. Então, ao Paulo, ele se apresentar como um preso do Senhor, ele é preso em todos os aspectos, falando, podemos dizer assim. Tanto preso no sentido de estar ligado numa união, num jugo com Cristo, quanto também de experimentar as prisões no aspecto físico. Então ele se apresenta dessa forma aos irmãos e ele diz: eu rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fosse chamado. Ou seja, Paulo está insistindo aos irmãos, levando os irmãos à reflexão de que eles devem andar de acordo à vocação para a qual eles foram chamados. Isso aqui é muito significativo, porque é necessário, trazendo para nossos dias, para a nossa realidade, fazendo uma aplicação na nossa vivência diária, é necessário que nós tenhamos o cuidado de que nós possamos estar correspondendo com a chamada que nós tivemos da parte de Deus. Quantas pessoas se dizem cristãs, dizem ter tido um encontro com Cristo, mas as suas práticas denunciam o contrário. Então o que Paulo está aqui falando para os irmãos aos Efésios, dentro daquele contexto de muita dificuldade que aqueles irmãos enfrentavam para poder permanecerem firmes na fé, Paulo está insistindo com eles que eles deveriam andar conforme, de acordo com a vocação que eles receberam em Cristo Jesus. Isto é muito importante. Aí na sequência do verso ele vai exatamente fazer a observação de como esses irmãos que foram vocacionados para a salvação. E é interessante nós observarmos aqui que quando Paulo fala da vocação, grosso modo a vocação aqui é a vocação para ser salvo, para ser membro do corpo de Cristo, portanto para ser igreja. Então como eles deveriam andar, como seriam andar segundo a vocação. Aí no verso 2 ele vai dizer exatamente sobre as 3 virtudes que são apresentados no tema da lição. Eles devem andar com toda humildade, mansidão e longanimidade. Esses irmãos devem ser humildes, eles devem ser mansos e devem ser longânimos. E ele complementa o verso: suportando-vos uns aos outros em amor. Muito importante porque o título da lição nos fala sobre a unidade. E aqui o apóstolo lhe apresenta que a ideia da unidade, a ideia de viver a vocação, viver como igreja, ela não é possível se cada um não se comportar de maneira humilde, mansa e longânima. E isso levaria, no caso, a mansidão, a humildade, a longanimidade, levaria os irmãos exatamente a suportarem uns aos outros em amor. E esse amor seria exatamente o vínculo da perfeição, seria o vínculo da unidade da igreja. Então isso é importante, isso é significativo para a vida da igreja, desses vocacionados por Cristo. Aí no verso 3, ele afirma o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então só era possível acontecer de fato a unidade da igreja depois que os irmãos entendessem que essas virtudes deveriam fazer parte da igreja, porque dessa forma eles estariam guardando exatamente o que é a unidade, essa unidade que só o Espírito Santo pode operar no meio da igreja, e essa unidade também ela está ligada pelo vínculo da própria paz conquistada através de Cristo Jesus, que é esse elo que nos liga tanto a Deus quanto nos liga um ao outro, que é através do amor de Cristo derramado em nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 4, ele apresenta o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Aqui Paulo ele está definindo a ideia da unidade da igreja, mostrando exatamente que existe apenas um só corpo, que é o corpo de Cristo.
Então, todos aqueles que são igreja, todos aqueles que foram vocacionados por Cristo, foram vocacionados, ou seja, foram chamados para constituírem o seu corpo. Não são vários corpos, é apenas um corpo. Então, a unidade da fé, a unidade do reino, ela se materializa exatamente no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Portanto, é o que o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos e que também nos chama a atenção, que há um só corpo e um só Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo e quem promove essa unidade no corpo de Cristo. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vocação. Qual a nossa esperança? A nossa esperança é a vinda de Cristo. A nossa esperança é estar eternamente com o Senhor. E como um corpo, como um só homem, como uma só pessoa, nós estaremos então para sempre com o Senhor se mantivermos o vínculo da unidade através da mansidão, da longanimidade e da humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a lição também nos apresenta o livro de Colossenses, aí o capítulo 1 e o verso 9, que é bastante interessante esse texto. Começa aí, a lição nos apresenta a partir do verso 9, porém se nós formos observar, para nós entendermos aí o verso 9 da lição, é necessário que nós voltemos um pouco no contexto aí, desse texto, daquilo que vem anterior ao verso 9, para nós entendermos do que Paulo está falando. Então, no início aí do capítulo de número 3, Paulo ele vai estar aí a partir do verso do capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 3, Paulo vai dar graças a Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele fala de sempre orar pelos irmãos de Colossenses, os colossos, e ele diz o seguinte: porquanto ele orava, porquanto ele tinha ouvido sobre a fé daqueles irmãos em Cristo, sobre a fé deles, a caridade que eles tinham para com todos os santos, essa caridade por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então os irmãos viviam essa esperança, vivendo em amor, em caridade, em torno dessa esperança que já havia, vamos dizer, chegado para eles através do Evangelho de Cristo, como também a muitos em todo o mundo, essa esperança havia chegado. Eles haviam frutificado nessa esperança, eles ouviram e conheceram a graça de Deus, eles foram alcançados pela graça de Deus desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E aí ele coloca no verso 8, como nos declarou também sobre a vossa caridade no Espírito. Então Paulo fala aqui exatamente da condição desses irmãos de terem, no caso, desenvolvido uma fé em Cristo. Esses irmãos, eles desenvolverem a caridade entre eles, estarem firmes na esperança, estarem dando fruto, frutificando, aumentando, crescendo em caridade, crescendo em amor. E aí entra então o verso que nós lemos aqui, que vai exatamente dar uma sequência, ou nos demonstrar que diante dessas características desses irmãos, de viver em caridade, viver em amor, viver em esperança, estarem frutificando na graça de Deus, aí o verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que é o que está na lição: por essa razão, ou seja, por causa de tudo isso, nós também, desde o dia em que ouvimos o quê? Sobre a esperança, a caridade, o amor daqueles irmãos, a unidade daqueles irmãos, ele diz o seguinte, olha: desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo intercedendo, como sempre ele fazia, intercedendo pelos irmãos, de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Da vontade de quê? Da vontade de Deus. Que aqueles irmãos crescessem no conhecimento da vontade de Deus. E como seria esse crescimento? Para que sejais cheios do crescimento da sua vontade em toda a sabedoria, que eles crescessem na sabedoria e na inteligência espiritual, que eles recebessem a sabedoria divina e também o conhecimento, uma inteligência espiritual. Era a oração de Paulo por esses irmãos de Colossenses. Aí ele continua no verso 10,
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, isso que Paulo pedia a Deus para os irmãos, para que eles fossem cheios de sabedoria e de inteligência espiritual, era exatamente para que eles soubessem se conduzir, se comportar na companhia dos demais e diante do mundo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, à medida que eles recebiam a sabedoria divina, a inteligência divina, eles iriam aumentando na unidade, no amor para com o próximo, andando dignamente diante de Deus e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 11, nós temos corroborados, confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, da glória divina, em toda a paciência que ele apresenta, aqui novamente essas características que ele apresentou lá em Efésios, ele vai apresentar aqui em Colossenses, para que, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e em gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e essa herança exatamente a vida eterna e os céus. E aqui Paulo, ele agradece aqui no final da sua fala, ele fala da graça que ele dá ao Deus Pai, por ter feito esses irmãos idôneos, ou seja, pessoas que tinham entendimento do que era uma vida cristã. Então isso é muito importante, nós percebemos que a preocupação aqui do apóstolo Paulo é exatamente para que esses atributos da unidade da fé, eles fossem a cada dia mais desenvolvidos na vida da igreja. Louvado seja Deus. Indo para o comentarista aí da lição, o comentário da lição é interessante porque aqui na lição do mestre, o comentarista aqui traz uma informação muito importante, quando ele coloca o seguinte: independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. Ou seja, entre os dons espirituais está a observância bíblica da necessidade do cristão desenvolver na sua vida o fruto do Espírito. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformador, que fala exatamente do fruto do Espírito, impregnado nas características do Mestre Jesus Cristo, dentre as quais esforçaremos nessa lição para exatamente apresentar, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. E aí, além de tais virtudes, na individualidade, evidenciar, ou seja, que cada um de nós possamos evidenciar a genuína comunhão com o Salvador, tanto na coletividade como numa convivência, no caso, madura, na unidade do próprio Cristo. Que cada um de nós possamos desenvolver na coletividade essa convivência madura, pacífica, e também na unidade do corpo de Cristo, estando ligado no corpo de Cristo. Aí a introdução da nossa lição, ela nos apresenta o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os crentes, os cristãos, a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver exatamente que a preocupação do apóstolo Paulo é com o amadurecimento da igreja, é com uma igreja virtuosa, uma igreja que esteja desenvolvendo as virtudes que identificam de fato o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Então todos nós que temos abraçado a fé, que fomos alcançados pelo Evangelho, é necessário que todos nós entendamos
que nós temos um modelo de vida para ser vivido, que nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante dos homens, de vivermos a verdadeira unidade do Evangelho, vivermos como um corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta: para haver unidade é preciso humildade. Muito importante isso aqui. É impossível existir uma verdadeira unidade em qualquer grupo, mas em se tratando aqui da igreja, na igreja, que o nosso tema aqui, é impossível existir a unidade na vida da igreja se não houver a humildade de cada um dos seus membros. Agora eu quero chamar a atenção aqui de cada um de vocês que quando nós falamos aqui de humildade, a gente não pode confundir aqui humildade, como a lição aqui ela nos apresenta a humildade, a mansidão, a longanimidade. Não podemos confundir isso com temperamento. Alguém pode ter um temperamento ali melancólico, fleumático e não ser uma pessoa humilde. E outros podem ter um temperamento mais explosivo, colérico, sanguíneo, mas ser uma pessoa humilde. E é importante nós observarmos que a Bíblia, o próprio Jesus, que é o maior modelo de virtude, de humildade, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de temperança, de alto domínio próprio, Jesus, ele diz que nós deveríamos aprender dele, que ele era manso e humilde, só que de coração. Então a mansidão, a humildade que Deus requer de cada um de nós é algo que seja, de fato, uma verdade dentro de nós, uma atitude de coração e não um mero sacrifício para tentar aparentar aquilo que nós não somos. Então aqui é colocada essa característica aqui como uma característica divina que nos capacita a manifestarmos, vamos dizer assim, virtudes, características de uma vida com Deus. E não simplesmente tentarmos iludir as pessoas ou tentarmos passar uma imagem que não reflete de fato o que nós somos de verdade. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado ao analisarmos esse texto, quando é colocado aqui a humildade como sendo uma primeira virtude ou uma das virtudes essenciais para que haja unidade no meio da igreja. Então aí esse tópico, o tópico número 1, nos diz o seguinte: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Isso aqui é importante, que o que nós temos visto aqui, o que a lição nos coloca, é que a humildade é apresentada aqui como uma virtude imprescindível no fortalecimento da comunhão cristã, e o que se espera através desse ensinamento, o que se espera de cada cristão, é que eles sejam humildes não somente diante de Deus, ao se colocarem diante de Deus em oração, em louvor, em adoração, mas não apenas diante de Deus, mas que essa humildade também ela seja vivenciada na comunidade cristã, que nós possamos de fato viver em unidade para que o mundo também ele seja alcançado através da unidade da igreja. Louvado seja Deus. O primeiro subtópico nos apresenta o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. Então aqui a conduta geral do crente, como ele deve viver, esse modo digno de viver cristão é o que é destacado aqui na carta aos Efésios. E aí o comentarista ele nos informa: o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, que correspondam ao chamado para a salvação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, da igreja. Que a nossa conduta ela possa estar alinhada ao nosso chamado. Fomos chamados para ser igreja, para ser aqui o representante de Cristo na terra. E é necessário que a nossa conduta ela possa estar manifestando a nossa identidade. Louvado seja Deus. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido,
a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós vimos aqui, Paulo está mostrando aqui que essas 3 virtudes, elas são essenciais na vida cristã para demonstrar a unidade da igreja. E aí nos pontos aí seguintes aqui, o comentarista ele vai estar trabalhando no caso, sobre as demais características. Nesse primeiro ponto, ele vai estar falando exatamente sobre a virtude da humildade. Aí no subtópico 2, falando da humildade, nós temos o seguinte: para os povos pagãos, essa é uma informação que eu achei muito interessante na lição, muito interessante, que isso aqui fala em relação aos povos pagãos, mas também, infelizmente, reflete muito da nossa realidade, do homem, no caso, atual. Para os pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa de fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha que interessante, que para, no caso aqui, os pagãos, aqui pagãos entende pessoas que não tinham nenhum relacionamento com Deus, mas que estavam envolvidos, vamos dizer assim, com movimentos religiosos ou não, mas que não tinha, vamos dizer assim, um alinhamento com Cristo, eram pessoas totalmente destituídas de valores espirituais cristãos. Então, aqui o texto que nos apresenta que para esses povos pagãos, principalmente esses povos no passado, alguns povos viam, por exemplo, que a questão da humildade, a humildade era vista não como uma virtude, mas como uma fraqueza. Então, uma pessoa que se portasse humildemente era considerado como uma pessoa fraca, que não tinha amor próprio, era uma virtude, uma atitude negativa, a humildade. Porém, nós vamos perceber que na vida cristã, com Cristo, a leitura é totalmente diferente. Nós podemos ver Cristo como sendo o mestre da humildade. E é bem importante nós observarmos que nós que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, nós temos que viver como Ele viveu, aprender com Cristo, a ser manso e a ser humilde de coração. E aí o comentarista, eu acho bem interessante, quando ele diz o seguinte: na vida de Cristo, é que a humildade aparece como uma virtude. Aquilo que para o pagão era uma fraqueza, em Cristo se torna uma virtude. Pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus ele não se orgulhou, não usurpou ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que antes ele se esvaziou a si mesmo. Então, isso é uma prova da humildade de Cristo. Ele não teve, no caso, essa usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então Jesus ele se humilha, se tornando homem e um homem servo. Então esse foi o grau máximo que Jesus, um Deus, poderia se humilhar, que era se tornar homem e um homem servo. E ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus é o grande exemplo de humildade. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Fantástico isso aqui, porque Jesus, ele dentro da sua mensagem, da sua teologia, nós podemos dizer assim, ele vai nos ensinar algo que é fundamental, que é exatamente a teologia, conhecida a teologia do lava-pés. Que Jesus ele vai dar um exemplo de humildade, e não uma humildade de aparência, mas uma humildade de fato, quando ele lava os pés dos seus discípulos. E aí, por exemplo, no livro de Filipenses, capítulo 2, verso de número 3, nos traz uma lição sobre a humildade e nos diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. É possível que alguém pregue a palavra, que alguém ajude o outro, que alguém oferte ou venha dizimar. É possível que alguém faça tudo isso para se vangloriar.
É possível que alguém faça isso desprovido de um espírito de humildade, mas por contenda, para mostrar que é melhor do que o outro. Porém, o que o texto está nos ensinando é que nada nós devemos fazer por contenda, para nos exaltar, para nos vangloriar. Mas a sequência do texto diz o seguinte: mas fazei por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então a ideia aqui da humildade não é uma mera aparência, é o resultado de você perceber que você não é melhor do que o outro, pelo contrário, de você ter o outro em estima a ponto de considerar o outro superior a si mesmo. E não o contrário, você se achar melhor do que o outro. Então aqui a lição da humildade é exatamente, o próprio Jesus ele diz que aquele que queria ser o maior, que se tornassem servos dos demais. Então nós temos aqui em Jesus o maior exemplo de humildade, porque ele em todo o seu ministério, ele demonstra isso. Ele demonstra ser humilde, se tornando homem, homem servo. E ele serve a Deus, ele vem para servir a Deus e a humanidade até morrer na cruz. Então, Jesus é a maior prova da humildade, virtude essa que o cristão deve desenvolver na sua vida, mas como uma ação de Deus e não como uma mera aparência para poder se vangloriar. O subtópico 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, é uma pessoa modesta, ela não é orgulhosa, ela não é prepotente. A verdadeira humildade expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, aquele que é humilde, necessariamente ele não é arrogante, ele é modesto. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Cada um de nós temos uma individualidade e nós devemos usar nossa individualidade em favor do grupo. Mas existem pessoas que, além de que têm sim a sua individualidade, que é necessário que todos nós tenhamos a nossa individualidade, que seria o nosso caráter, que seria as nossas características peculiares e únicas e particulares. Porém, uma coisa é você ter a sua personalidade, é você ter as suas especificidades, e outra coisa é você ser egoísta. Então é necessário que nós entendamos que você deve ter a sua individualidade, mas não deve ser uma pessoa individualista. A individualidade são as suas características. E o que é o individualismo? Individualismo é quando eu não uso minhas características, minha individualidade para o bem do outro, para o bem do grupo. Então todos nós temos que ter a nossa individualidade, sim. Mas a minha individualidade, são as minhas características, deve estar, no caso, sendo usado, deve estar para o grupo, para a coletividade, para a unidade. Porque se eu me isolo na minha individualidade e eu não contribuo com o grupo, eu estou sendo o que? Individualista. É o individualismo que está tomando conta de mim. Então aqui o que o texto está colocando é exatamente que aquele que é humilde, ele vai pegar a sua individualidade, as suas características e colocar a favor do grupo, a favor da unidade, a favor do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ele não é orgulhoso, não é arrogante. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Isso aqui é muito interessante, porque o que nós temos que observar aqui nesse ponto da lição é que a humildade, ela é uma característica desenvolvida pelo Espírito Santo. Ou seja, se não houver uma vazão do Espírito Santo em nossa vida,
se o Espírito Santo ele não estiver no controle da nossa vida, nós não podemos desenvolver a humildade. Então, o que seria a humildade? A humildade é exatamente essa presença de Deus nas nossas vidas, que nos leva a perceber o outro e até mesmo a considerar o outro superior a nós mesmos, a fim de que também o outro ele possa participar da mesma bênção, da mesma unidade, do mesmo corpo que nós pertencemos. Então, nesse ponto, você aprende uma lição do próprio Jesus, que foi o maior exemplo, modelo de suprema humildade. Se você de fato quer viver a vida de Cristo, você deve aprender a ser humilde. Você deve aprender com o Senhor, a saber que você não é uma ilha isolada em você mesmo, mas que você deve viver em torno do bem do outro, que você deve expressar a vida de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos agora para outro ponto da lição, que também é muito importante, que nos traz uma outra virtude, que é exatamente a mansidão, que nós temos aqui em se tratando da mansidão. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, como nós vimos na humildade, que a humildade não se pode confundir a humildade com o temperamento, com a sonsidão, como também a mansidão, ela não pode ser confundida com o temperamento. Aquilo que eu falei a princípio. Não é porque alguém tem um temperamento sanguíneo que ele não pode ser manso. Não é que alguém seja um fleumático, um melancólico, que quer dizer que necessariamente essa pessoa ela é mansa. Não. Aqui a questão da mansidão, como da humildade, é uma virtude que Deus opera no coração da pessoa. Deus faz com que uma pessoa brava ela seja humilde e mansa, e faz com que uma pessoa que tem um temperamento fleumático, temperamento menos explosivo, que ela desenvolva na sua vida o verdadeiro sentido da mansidão e da humildade. Bem, então o que seria então essa outra virtude? Para viver a unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Olha a importância da mansidão. É por meio da mansidão que é possível resolver os conflitos que surgem nos grupos, os conflitos, por exemplo, que surgem na igreja. Por meio da mansidão é possível haver a paz, a conciliação, tudo isso através da mansidão. Louvado seja Deus. Aí o primeiro subtópico nos apresenta mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de que mansidão é ternura, é gentileza, é cortesia, alguém ser cortês. Então isso é mansidão, ter paciência. A mansidão aqui pode ser chamada mansidão, pode ser chamada aqui de paciência. São sinônimos quase que perfeitos. Então essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Então a mansidão ela deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante, ausência de precipitação. Aquele que é manso, ele não é precipitado, ele sabe a hora certa de agir. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então, são virtudes verdadeiras e não meras aparências. Então, temos aí a mansidão como um fruto do Espírito. Subtópico 2, grande exemplo de mansidão. Aí apresenta Moisés e Jesus como dois grandes exemplos de mansidão. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Isso aqui é muito interessante. Moisés foi um homem de uma mansidão tão grande que Moisés ele sempre se colocava diante de Deus em favor do povo de Israel.
Ele sempre, quando Deus, em dado momento, devido ao pecado do povo, Deus queria até mesmo destruir o povo, Moisés ele se colocava diante de Deus em favor daquele povo. Aí, por exemplo, no livro de Números, capítulo 12, verso 3, diz o seguinte: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então essa é uma característica que nós temos aqui nesse grande legislador que foi Moisés, que conduziu, tirou o povo do Egito. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, em outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, em dado momento, quando ele era atacado por alguém que, no caso, não compreendia o seu chamado. Isso sempre acontece no meio do povo de Deus. Moisés ele não revidava. Isso aqui eu acho muito importante. Aí em Números 12, verso 1 e 2, que antecede aí, diz o seguinte: e falaram Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés, somente por Moisés, não também falou por nós? E o Senhor os ouviu, e era Moisés um homem muito manso. Então ele não revidava as provocações, ele deixava tudo aos pés do Senhor. Então esse é um grande exemplo de humildade aí no Antigo Testamento. Na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Jesus, enquanto caluniado, quando do seu ministério, do seu julgamento perante ali os seus acusadores, Pilatos, Herodes, ele, como uma ovelha muda, ele não abria a sua boca. Ele demonstrava total mansidão, total humildade, submissão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, e durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, tanto Moisés quanto Jesus, que é o maior exemplo, o maior líder de todos. O terceiro tópico, subtópico, a verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. É muito interessante que a pessoa que ela é mansa, que ela é humilde, são pessoas disciplinadas, que sabem esperar diante das provações. Uma das grandes dificuldades que nós temos tido é a falta de mansidão, de paciência. A Bíblia, inclusive, ela nos adverte, melhor dizendo, a esperar com paciência no Senhor. Olha, imagine que esperar já não é fácil, e esperar sem perder a paciência. Mas isso é possível quando nós estamos no Senhor. Quando nós temos de Deus essa virtude que é a mansidão, quando nós recebemos isso de Deus, nós podemos viver e esperar com paciência no Senhor. Então a verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Muito interessante. Talvez para alguns, como nós falamos no início, como era para os pagãos, virtudes como essa era vista como uma fraqueza, porém aqui a mansidão não é um sinal de fraqueza, é pelo contrário, é um sinal de força, de autocontrole. Imagina alguém te provocar e você até mesmo está no direito de poder, quem sabe, xingar essa pessoa, menosprezar ou até mesmo agredir essa pessoa, e você conseguir controlar o seu espírito. Isso é para a pessoa forte. Não é fraqueza você controlar uma força que quer te levar a fazer algo que vai prejudicar o outro ou a você mesmo, e você conseguir controlar esse impulso. Isso não é uma fraqueza, isso é nobre, isso é um ato de coragem
Louvado seja o nome do Senhor. Então essa virtude não significa fraqueza. Assim a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Louvado seja Deus. O subtópico 4, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Muito interessante. Aquele que é manso, de fato, ele é uma pessoa conciliador, ele consegue controlar-se diante das dificuldades, ele consegue ser uma pessoa equilibrada diante das circunstâncias as mais adversas possíveis. Essa pessoa transmite a ideia de pacificação, tornando o meio mais harmonioso. Ele consegue administrar os conflitos. Conflitos são para serem administrados e não para serem aflorados ainda mais. Muito interessante isso aqui. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de ressentimento, de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então nós já podemos perceber que essas virtudes elas são imprescindíveis na vida da igreja. É necessário que a igreja ela se conscientize, que cada um de nós possamos conscientizar que há algo que nos liga, que é a vida do próprio Cristo. E as virtudes de Cristo elas devem ser desenvolvidas na vida da igreja. Porque não é possível viver como igreja por conta própria. Não, eu quero viver como igreja agora independente da vida de Cristo. Isso não é possível. Se a igreja é o corpo de Cristo, é a vida de Cristo que tem que se manifestar na igreja por meio das suas atitudes. Daí a necessidade de aprendermos de Cristo, como ele mesmo colocou. Aprendei de mim, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Finalmente, o último tópico nos fala sobre o seguinte: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Então o que é ser longânimo? É exatamente ser tolerante com o outro, com o erro do outro. Quantas das vezes alguém nos fere e nós não temos paciência, nós já queremos agir. E muitas das vezes nós não damos tempo para as pessoas mudarem. Você já parou para pensar quantas oportunidades, quantas vezes Deus tem sido tolerante para com você? Quantos erros você tem cometido e o Senhor ele tem sido benigno. Ele tem sido paciente para com você. Então é necessário que nós entendamos isso, porque muitas das vezes nós não tratamos as pessoas com o amor que nós recebemos do próprio Deus. Às vezes nós esquecemos que Deus ele tem nos cercado de tantas bênçãos. Deus ele tem sido tão misericordioso para conosco. E às vezes nós não conseguimos ser tolerantes para com o outro. Você já parou para pensar se Deus ele perdesse a paciência para com você? Você já pensou num Deus impaciente? Num Deus que no primeiro momento, quando você falhasse, ele perdesse a paciência com você? Mas é exatamente o contrário. Deus tem sido longânimo para conosco. E a Bíblia diz que aquilo que nós quisermos que os homens nos façam, que Deus nos faça, nós temos que fazer um em relação ao outro, para que de fato nós possamos estar vivendo a vida de Deus em nossa vida. Então essa virtude aqui, nós somos convidados a aprender com Cristo também a sermos longânimos, louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós temos aqui no primeiro subtópico? Longanimidade, um fruto do Espírito Santo. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância e etc.
é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Quer ser longânimo? É ter uma tolerância longa, é um longânimo, é um longo ânimo, ou seja, você dá tempo às pessoas para mudarem. Essa tolerância longa em relação àquele que erra. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. É um ensinamento bíblico. Que diante da tribulação nós temos que ser pacientes. E você sabe qual é a sua tribulação. Talvez seja no caso, a necessidade de ser paciente com o esposo, com os filhos, com a esposa, com um amigo de trabalho, com alguém, com um patrão. Cada um tem as suas tribulações. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacientes na tribulação. E isso é longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, suportar os erros dos outros e as advertências da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Deus é um Deus longânimo. Imagine se Deus não fosse um Deus longânimo, não fosse um Deus misericordioso, não fosse tardio em irar. Se Deus agisse como a maioria de nós agimos, todos nós já teríamos sido destruídos. Daí a necessidade de que para nós vivemos a unidade, que não venhamos a destruir uns aos outros, porque o mundo está se destruindo, porque falta exatamente essas virtudes. A humildade, a mansidão, a longanimidade, essas virtudes do Espírito faltam no mundo, faltam na vida do homem que não tem a Deus. Mas nós, enquanto igreja, é necessário que nós venhamos desenvolver esses frutos, essas qualidades na nossa vida, porque isso nós aprendemos do próprio Jesus. O comentarista aqui, ele continua dizendo o seguinte: contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações dos crentes salvos por Cristo. Então o amor é a mãe de todas as virtudes. Então o amor é que comanda a questão que me leva a ser paciente, a ser longânimo, é exatamente o amor de Cristo, é entender que Cristo me amou, sendo eu ainda pecador, e que eu devo amar o outro com o amor de Cristo que habita em mim. Porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações, e nós devemos amar as pessoas com esse amor pelo qual nós somos alcançados. Louvado seja Deus. Subtópico 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias, atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio do amor, como a prática do amor. Então, todos nós temos os nossos fardos, você tem o seu fardo de cada dia, mas você deve receber de Deus essa capacidade de ser longânimo, essa capacidade de perceber que Deus também tem agido assim com você. Só as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então Deus tem usado de misericórdia para comigo e para com você. E como você tem agido com aquele que tem te ofendido? Com aquele que muitas das vezes tem tentado te tirar do sério. Você deve ser longânimo também com essas pessoas. E o último tópico, subtópico, nos apresenta o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Então o amor é um atributo divino, é o principal aspecto aí do fruto do Espírito. Isso aqui é muito importante. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Tratar os outros, essa é uma máxima cristã. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Fomos perdoados por Cristo. Cristo nos amou, Cristo nos assiste, Ele nos sustenta, Ele nos tolera, Ele nos ama. E nós devemos tudo isso a Cristo. E por que não amar, não tolerar, não ajudar o irmão que está ao nosso lado? Reflita nisso em nome de Jesus. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é,
amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, conforme está em 1 Pedro 1,22. Perdoando, sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muito interessante. Aqui tem algo aqui que eu acho também bastante significativo aqui no subsídio da lição do professor, é o sucesso nos negócios, nos estudos, ministério e na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seu temperamento. Quantas das vezes, por causa de uma palavra que você, às vezes, você até tem razão, mas às vezes você não espera o tempo certo para falar, ou às vezes você nunca deveria ter falado, nunca deverá falar. E às vezes você fala e você percebe que causa-se uma barreira, e muitas das vezes barreiras intransponíveis. Quantas das vezes nós criamos problema, no caso, em relação a um negócio que nós vamos fazer, em relação aos nossos estudos, ao ministério, teu ministério, você enquanto pastor, quanto líder de qualquer coisa na igreja, ou mesmo fora da igreja, quanto à sua liderança. Quantos problemas nós temos, nós causamos na nossa liderança, na nossa família, no nosso relacionamento, por causa de uma palavra que nós não deveríamos falar, que falamos fora da hora, ou que nós nunca deveríamos ter falado. E essa única palavra criou uma lacuna, criou uma barreira, criou um abismo no relacionamento. Daí a necessidade de nós aprendermos a saber que, como a Bíblia nos ensina no livro de Eclesiastes, que há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Isso demonstra o quê? Longanimidade, autocontrole, mansidão, humildade. Aprender de fato com Jesus Cristo a agir diante das situações. E aí a conclusão da lição nos apresenta o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera no sentido de gerenciar os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, em resumo, quando o amor de Cristo ele é derramado em nossos corações e nós vivemos o verdadeiro amor de Cristo, quando nós aprendemos a amar o outro com o amor que Cristo nos amou, nós iremos desenvolver essas virtudes da mansidão, da longanimidade, da humildade, e nós teremos uma vida cristã frutífera. Então é necessário que todos nós entendamos a viver humildemente diante do Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que deve dirigir os nossos passos. Ele deve dirigir a nossa vida para um caminho de adoração, um caminho de relação com Ele, um caminho de aprendizagem com Ele, para que o mundo possa conhecer que nós somos um em Cristo, para que de fato o Evangelho de Cristo ele seja o Evangelho da unidade. É necessário que cada um de nós entendamos que no corpo de Cristo nós temos que estar unidos. Por quê? Porque uma vez não é possível nenhum membro viver fora do corpo, viver separado, como se fosse individual, como se fosse isolado entre si. Não, todos nós temos uma vida para viver diante de Deus. E nessa lição que nós aprendemos é exatamente que, dentre os atributos da verdadeira unidade da igreja, nós temos aí a mansidão, a humildade e a longanimidade. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você entenda que o Senhor ele tem um propósito muito grande para a vida da sua igreja. E compete a mim e a você, que somos corpo de Cristo, viver a verdadeira unidade do Espírito Santo. Eu desejo que Deus ele seja abençoando a tua vida, a vida da tua família. Que a paz de Cristo possa estar reinando no teu coração. Que você possa entender a verdadeira proposta do Evangelho. E que você possa ter uma vida no
vínculo do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.